Sinbad, sem o seu conhecimento, é uma criança milagrosa que nasceu em Partévia de um ex-soldado chamado Badr e sua esposa. Eles vivem em um mundo antigo que está repleto de guerras e política para controlar quem governa todo o continente. O que é isso, Game of Thrones? Quando Sinbad nasceu, uma chuva de meteoros foi vista em todo o mundo, o que foi considerado um sinal de que ele estava destinado a fazer grandes coisas. Seu pai o nomeou Sinbad e profetizou que um dia ele se tornaria o melhor marinheiro que o mundo já viu, e que o mundo inteiro conheceria seu nome. Avance alguns anos e agora Badr, que é um herói de guerra, abandonou os caminhos da guerra e voltou-se para o pacifismo, pois viu inúmeros horrores causados pela guerra. Tudo o que ele quer fazer agora é viver com sua família, pescar seu peixe, cultivar sua colheita e relaxar pelo resto de sua vida. Ele vai para o mar, mas acontece que o pequeno Sinbad acabou entrando no barco sem Badr perceber. Uau, esse cara é seriamente um dos melhores soldados do seu exército e ele não conseguiu perceber a presença de uma criança? Os inimigos devem ser realmente péssimos nesse jogo. Ele fica preocupado porque o mar é um lugar perigoso, especialmente para uma criança de 2 anos, então ele decide voltar para a costa assim que pegar alguns peixes. No caminho de volta, no entanto, um desastre acontece e uma tempestade se forma. Em meio ao trovão estrondoso e fortes rajadas de vento, Badr luta com unhas e dentes para se manter à tona. Mas de repente Sinbad olha para ele e aponta em uma direção, dizendo para ele seguir por ali. Badr, que queria ir na direção oposta, decide escutar uma criança porque por que não? E surpreendentemente eles acabam escapando da tempestade. Esse cara é de verdade? Uma criança de 2 anos tem melhores habilidades de navegação do que ele? Tomem nota, pessoal. Da próxima vez que estiverem dirigindo, entreguem o GPS para uma criança mais nova no carro e tudo ficará bem. 2 anos se passaram desde então, e o pequeno Sinbad agora tem 4 anos. Ele espera pelo pai na praia todos os dias enquanto ele vai pescar no mar. Sinbad é realmente fascinado por água e continua pedindo ao pai para levá-lo junto, mas o pai recusa, dizendo que ensinará tudo a Sinbad quando ele ficar um pouco mais velho. A dupla pai e filho se senta na praia e começa a ter seu incrível almoço, quando um grupo de pessoas se aproxima deles e começa a falar mal de Badr, dizendo que ele é um traidor por se recusar a ir à guerra, e que ele é uma pessoa horrível por não ajudar seu país em um momento de necessidade. Badr recusa-se diretamente, pois alega que não quer participar de um derramamento de sangue sem sentido, mas um dos homens barulhentos na multidão agarra a gola dele e começa a insultá-lo. Logo, eles começam a espancá-lo, e ele nem se defende antes de desmaiar. Ele acorda depois de algumas horas e vê um Sinbad choroso olhando para ele. Badr se levanta fingindo que nada aconteceu, antes de pegar a comida e começar a comê-la, afirmando que ainda está muito boa. Este cara tem suas prioridades realmente em ordem. Sinbad, no entanto, está irritado com este pai porque sabe que, se Badr quisesse, ele poderia ter acabado com toda a multidão, mas ele simplesmente apanhou como um verdadeiro perdedor. Badr tenta ensinar alguma baboseira moralista para Sinbad, mas Sinbad diz ao pai que ele é adotado e corre de volta para casa. Toda a família se senta para o jantar e Sinbad está visivelmente chateado, enquanto a esposa está na cozinha, onde pertence. Eles todos começam a comer e Badr pede a Sinbad para ir buscar água do poço, e Sinbad obedece depois de dizer a Badr que ele é um fanboy feito A mulher perguntou a Badr se esse era um relacionamento saudável, ao que Badr respondeu que talvez devessem ter usado o plano B. Ezra disse que a vida deles continuaria a se tornar difícil, já que todo o país os considera traidores e eles mal têm comida para sobreviver. Antes que Badr pudesse responder, Sinbad voltou, gritando que tinha encontrado um urso gordo perto do poço. Badr vai dar uma olhada e descobre que o urso gordo é apenas um homem gigante e bruto, ferido e quase morto. Ele cuida dele até ele melhorar, e no dia seguinte, o homem acorda. Badr informa que o pequeno moleque foi quem o encontrou e salvou sua vida. O exterminador aqui agradece a Sinbad e diz a Badr que ele é um comerciante viajante cujo navio naufragou e ele se feriu. Quer dizer, obviamente Badr não vai acreditar nele, já que ele sabe como parecem os soldados e como parecem os comerciantes, mas... Não, esse idiota gigante tem uma bola de boliche no lugar do cérebro e simplesmente aceita sua história estúpida. Sinbad está extremamente à vontade perto do Terminator por algum motivo. Garoto, ele parece um trator e você literalmente o conheceu ontem. No entanto, Sinbad não se importa e tenta começar uma discussão sobre raça, mas Badr o avisa para calar a boca, senão ele pode irritar metade da população progressista. T100 aqui diz a Sinbad que há um monte de pessoas fora deste continente que têm cores de cabelo e pele diferentes, e não há discriminação neste mundo. Todos vivem pacificamente uns com os outros e unicórnios são uma coisa real. Sinbad fica realmente fascinado com a ideia de explorar o mundo e talvez negociar alguns escravos, não sei. Ezra diz a Badr que ele deveria pedir ao Terminator para encontrar um novo lugar para morar, já que eles mal têm comida suficiente para si mesmos e esse cara provavelmente come humanos no café da manhã. Depois de ouvir o sábio conselho de sua esposa, Badr decide fazer a coisa mais sensata, que é ir contra tudo o que sua esposa disse e convidar o Terminator para ficar em sua casa pelo tempo que ele quisesse. Eu juro por Deus que esse homem perdeu uma perna e todo o cérebro na guerra.
Terminator lentamente começa a se tornar um bom amigo de Sinbad, contando-lhe histórias para dormir sobre continentes distantes, lugares que ele visitou, pessoas que conheceu, escravos que comprou, plantações de algodão que possui, etc. Em uma nota séria, no entanto, racismo é lamentável. Se você for racista, eu vou me casar com sua mãe e fugir com sua avó. Um dia, quando Badr estava fora, Terminator acordou e arrumou suas coisas, dizendo a Esa que já tinha descansado o suficiente e que agora iria embora. Antes que pudesse sair, no entanto, alguém contou uma piada de bater a porta para ela, e assim que viram uma mulher, eles a empurraram, pois esses perdedores nunca tinham visto uma garota na vida real e pensaram que ela era um homem deformado que parecia bonito. O Terminator, no entanto, sai e faz o que ele foi programado para fazer: terminar. Esa começa a gritar como uma menininha, o que acorda Sinbad, e quando ele sai, vê o exterminador de pé com uma espada na mão e sangue no chão com soldados mortos ao redor dele. Ele rapidamente agarra Sinbad e o leva para o mercado central, ameaçando matá-lo se as pessoas da área não lhe derem um barco com comida e dinheiro. Ele revela que é um espião do exército inimigo e não tem amor por este país ou por estas pessoas. Essa sai e implora para as pessoas ajudarem seu filho, mas todos viram o rosto e dizem para ela chamar o marido. E é isso que ela... Badr sai da multidão e diz ao Terminator para libertar seu filho, mas ele recusa. Badr ajoelha-se, pois não tem realmente outro, e implora para que libere seu filho. Mas o Terminator diz que isso é pelo país dele, e que Badr é um fanboy transformado em humano. Isso deixa Badr furioso, e ele avança em direção a ele com uma espada, e num piscar de olhos o apunhala no coração, matando-o instantaneamente. No dia seguinte, no entanto, Badr é levado pelos guardas por abrigar um espião em sua casa. Alguns dias depois, ele é trazido de volta da cela da prisão, e parece que foi torturado. Ele é convocado novamente para a guerra e enviado para as linhas de frente, deixando Ezra e Sinbad para se defenderem sozinhos. Alguns meses depois, chega a notícia da sua morte, e em um caixão ele retorna sua espada, que é entregue a Sinbad. 10 anos se passaram desde aquele incidente. Agora Sinbad é um homem adulto, pronto para enfrentar o mundo e garantir que seu pai não tenha morrido em vão. Entre os dois impérios, há uma masmorra que dizem ter um poder além do conhecimento humano. É um lugar que tanto o Império Parta quanto o Império Romê tentaram conquistar para vencer a guerra. Ambos foram mal sucedidos, pois qualquer um que entre na masmorra nunca retorna. Em uma cidade chamada Contasia, a carroça de um comerciante é parada por um grupo de ex-militares que tentam roubá-los. Eles são rapidamente derrotados por Sinbad. Os comerciantes oferecem a ele suprimentos em troca por tê-los salvado. No fundo da carroça, eles encontram um viajante chamado Yunnan escondido em algumas cestas com frutas. Ele leva Yunnan de volta para sua casa e oferece um lugar para ele ficar, o que ele aceita. Na aldeia, ele é amado por todos e os ajuda a cuidar da aldeia. Yunnan é profundamente tocado por sua bondade com todos ao seu redor, especialmente sua mãe, que adoeceu após a morte de Badr. À noite, um grupo de soldados, junto com seu comandante, Dragul, dirigem-se a Tissan para levar Sinbad, que tem evitado ser convocado para a guerra. No dia seguinte, antes de Sinbad sair para o trabalho, ele diz a Yunnan que ele pode ficar o tempo que quiser, que por sua vez diz que continuará sua jornada depois de fazer um tour pela aldeia. Depois que ele sai, Esa conta a Yunnan tudo sobre o filho dela, como ele cresceu a ser exatamente como o pai e ama a família com a mesma paixão. Ela conta como o marido acreditava que Sinbad tinha o poder de mudar o destino. Ela diz que sente que está impedindo que ele encontre sua verdadeira vocação. Ela pede a ele que guie Sinbad, pois ele tem mais experiência como viajante do que ela. Uma mulher chega e diz aos dois que Sinbad foi capturado por alguns soldados militares. Dragul ordena que ele se aliste no exército. Ele recusa e diz a eles que não são ferramentas para ele, e que não se juntará à guerra que tirou a vida de seu pai e de muitos outros homens da aldeia. As pessoas da aldeia concordam com ele. O comandante não recua e ameaça-o dizendo que se ele não se juntar ao exército, tanto ele quanto a sua mãe serão mortos por traição. Mais tarde ele explica a Yunnan que entrar para o exército significa ser enviado para a masmorra, o que basicamente é uma sentença de morte, e para ele não entrar para o exército significa ser morto também. Ele explica que não pode morrer ainda, pois tem que cuidar de sua mãe e de todos na aldeia. Esta guerra sem fim deixou seu império em ruínas, e ele quer melhorá-lo. Yunnan diz a ele que deveria ir à torre. Se o império está realmente arruinado, então ele deve ganhar o poder do calabouço para se tornar rei, e salvar o império e o mundo com suas próprias mãos. Ele lhe diz para aceitar seu destino e obter o poder de um rei. Depois de lhe dizer isso, ele desaparece. Sinbad aceita suas palavras e decide entrar na torre, mas não pode falar com sua mãe sobre isso. Sua mãe, já suspeitando de sua decisão, dá-lhe a espada de seu pai para levar com ele. Ela diz que ele finalmente encontrou sua vocação e que não quer impedi-lo. Fora da masmorra, Dragul está se preparando para entrar com seu exército, mas antes que ele possa fazer isso, Sinbad chega e anuncia na frente dos militares que ele irá tomar o poder da masmorra para si, para salvar o império e mudar o mundo. Deixando o exército para trás, ele corre para dentro do calabouço. Dentro do calabouço estão as ruínas de uma bela cidade que foram tomadas por dragões. Sinbad fica maravilhado ao olhar para a cena maravilhosa ao seu redor, e então, de repente, ouve os gritos de homens.
O exército de Drago está sendo atacado por dragões e todos eles são mortos. Ele está lutando contra um dragão que o empurra em direção a uma saliência e quase o mata, mas ele é salvo por Sinbad e os dois fogem juntos. Eles estão discutindo quando o Rei dos Dragões voa sobre eles. Eles vão até seu covil e encontram o Rei dos Dragões cercado por todos os outros dragões e dízeres. Atrás do dragão há uma porta. Drago sugere usar Sinbad como isca. Ele recusa. Ele pergunta quantos soldados devem ter sido sacrificados ali por seus companheiros antes, e Drago lhe diz que não importa, pois morrer pelo seu país é a maior honra de um soldado partiano. Ele deixa Sinbad para trás e vai sozinho até a porta. Uma vez que ele chega lá, a porta não abre e ele é avistado pelo rei. Sinbad o salva, mas Drago pede para ele matá-lo, pois acovardou-se diante do inimigo e falhou como soldado. Sinbad diz a ele que não querer morrer não é embaraçoso e que isso é humano. Que ele é um humano antes de ser um soldado. Ele diz que nem o imperador nem o exército tem outro objetivo, além de enviar seu povo para morrer. Ele quer mudar isso e criar um país que proteja seu povo. Ele então pega o escudo e usa os geysers para subir alto no céu enquanto desvia do sopro de raios do dragão e o mata. Ao matar o dragão, eles ganham chaves para abrir a porta. Ambos a atravessam juntos e protegem-se mutuamente enquanto derrotam muitos monstros juntos. Ao longo do caminho, ambos formam um vínculo e percebem que as opiniões que tinham um do outro estavam erradas. Eles chegam a um templo onde Sinbad encontra uma lâmpada mágica que contém Baal, o Djinn de ira e heroísmo, que tem o poder de fazer de um deles seu mestre e lhe dar o poder do rei. Os dois lutam entre si para tomar seu poder, e no final, o vencedor é Sinbad. Fora da torre, os soldados do imperador estão esperando para tomar o poder e o tesouro da masmorra de quem o reivindicar. Sinbad recusa e declara-se contra o imperador. Eles tentam atacá-lo, mas ele escapa com a ajuda de Yunnan, que lhe ensina como desbloquear seus poderes. De volta a Tizan, ele descobre que esteve na masmorra por 2 meses, e que a saúde de sua mãe piorou nesse tempo. Quando ele a visita, ela pensa que ele é o pai dele e começa a contar-lhe sobre o quanto Sinbad cresceu. Ela lhe diz que Sinbad pegou a espada e partiu em uma aventura. Ela está orgulhosa de como ele cresceu e se tornou como o pai, e ela o ama profundamente. Logo após dizer essas palavras, ela falece. Agora ele é famoso em todo o Império, tanto como um herói por derrotar a masmorra, quanto como um traidor do Império. Ele parte em um barco pelo mundo para mudá-lo. Após Sinbad derrotar a masmorra, muitas outras como ela surgiram em todo o mundo. Muitas pessoas tentaram derrotar essas masmorras, mas nenhuma conseguiu. Sucedido, ele é agora conhecido como o capturador de masmorras e está atualmente perdido em um lugar chamado Imuchak, onde encontra Hina e Pipirika lutando contra o Narval Abar, mas logo são dominados por ele. Mas antes que o monstro possa matá-los, Sinbad chega bem a tempo, matando o monstro e salvando-os. Drago recebe outra chance de se provar por seu irmão Barbarossa. Ele, junto com as forças secretas do Imperador, Shamlash, são enviados atrás de Sinbad para matá-lo e recuperar sua espada. Sinbad diz a Hina que ele é corajoso por enfrentar uma criatura tão enorme com apenas um arpão. Logo, Pipirika acorda e parabeniza seu irmão, e diz a Sinbad que Hina é um nome de criança do irmão dela. E já que ele derrotou o Narval, ele finalmente pode escolher um nome de guerreiro. Sinbad pede que eles lhe contem mais sobre Imuchak e seu governante. Eles dizem que o pai deles é o chefe, e ele pede para que o levem com eles. Hina avisa que o povo de Imuchak não é acolhedor com forasteiros. Ele diz que isso não o incomoda, e que quer conhecer novas pessoas e vivenciar novas culturas em sua aventura para mudar o mundo. Eles o levam de volta à aldeia para conhecer o chefe. A aldeia está se preparando para o Maharagan, uma festa para celebrar Hina por se tornar um guerreiro. O chefe diz aos seus filhos que eles descobriram uma masmorra e que ele planeja enviar alguns de seus homens. Sinbad o alerta e diz para ficar longe dela, revelando também seus poderes e como os obteve. Naquela noite, ele é atacado pelo chefe de Shamlash, Jafar. Sinbad o derrota, mas ele consegue escapar e promete ser aquele que o matará. Hina, sentindo-se culpado por não ter matado o Narval e por enganar todos, decide entrar na masmorra e provar que é um verdadeiro guerreiro. Sinbad vai atrás dele para mantê-lo vivo, com o Shamlash atrás dele. Dentro da masmorra, Hina é atacado por um grupo de borboletas devoradoras de carne e pula em um rio para se salvar. Ele se dirige para a sala com a porta que leva à sala do tesouro, onde derrota o monstro, mas é confrontado por Jafar, Vidal, Morrado, Dragul e Falon. Sinbad chega e o salva antes que a luta comece. Eles logo são dominados e escapam pro água. A água é congelada por Falon e eles mal conseguem escapar. Antes de entrarem na porta, Falon dá aos membros de Shamlash algumas poções de cura. Drago está desconfiado da poção, mas não comenta sobre isso. Dentro do templo, Drago convoca o Djinn conhecido como Valifor. Ele revela que Falon é uma bruxa e a expulsa da masmorra, deixando apenas uma boneca para trás. A bruxa é revelada como trabalhando para o irmão de Dragul, Barbarossa, que pretende tomar o poder do rei para si mesmo. Drago tenta reivindicar o poder de um rei, mas é considerado indigno. Logo, nosso herói e Hina também chegam, e Valifor lhes diz que quem capturar Minifor pode ter seus poderes, mas se não conseguirem, ficarão presos na masmorra para sempre. Todos tentam capturá-lo por conta própria, mas não tem sucesso.
Sinbad diz aos outros que a única maneira de capturá-lo é trabalhando juntos, e para dar a todos uma chance justa de capturá-lo, ele não vai participar. Quando os outros ficam suspeitos, ele lhes diz que já tem um Genie. Sinbad acaba enganando os outros para ajudá-lo a capturar Minifor. Ele diz a eles que seu plano de poder é maior do que todos os poderes deles juntos. Em seguida, revela seu plano de usar o poder do navio do rei para criar um novo país que mudará o mundo e convida os outros a se juntarem a ele em uma aventura ao redor do mundo. Antes que possam dar sua resposta, Jafar e seus homens são dominados pelo poder do ouriço negro e transformados em demônios. Valifor diz a eles que a única maneira de impedir que o demônio se forme completamente é matar todos os recipientes com o poder de Baal. Mas Sinbad se recusa e anuncia que salvará todos os seus companheiros. Sinbad, Hina e Dragul lutam contra o demônio. Dragul ordena que eles derrotem o monstro para sobreviver. Valifor discorda e diz a eles que os humanos que o demônio tomou como recipiente estão vivos em seu peito, e que a única maneira de derrotá-lo enquanto mantém os outros vivos é fazer um único tiro poderoso através do seu centro. Os três homens trabalham juntos e ajudam Sinbad a ter a chance de usar seus poderes contra o demônio. Quando ele está prestes a matar o demônio, a bruxa Fallon envia uma de suas manifestações e toma sua espada. Através da manifestação, Barbarossa revela a Drago que ele foi declarado morto para o Império, e que é uma vergonha para a família Drago. Drago perde toda a esperança, mas Sinbad se recusa a desistir, mesmo quando Hina é capturada pelo demônio e ele é severamente espancado por ele. Hina, inspirada por ele, escapa do demônio e com a ajuda de Dragul, derrota-o. A luta não acabou, pois o demônio tenta se ressuscitar usando o chefe como seu núcleo ideal. Valifor diz a eles que se derrotarem o demônio, matarão o menino. Sinbad tenta puxar Jafar do demônio para salvá-lo. Ele é avisado de que, ao fazer isso, pode ser morto, mas ele diz que fará qualquer coisa para salvar seus companheiros. Ele é transportado para dentro das memórias do menino, onde Baal lhe diz que ele deve falar com ele e salvá-lo, ou então Jafar cairá na escuridão e nunca retornará. Lá dentro, vê-se Jafar conversando com seu velho eu, que está chorando e chamando pelos pais que ele matou. Jafar diz a si mesmo que não adianta chorar, pois eles não têm mais um lar. Ele teve que matar seus pais porque não tinha outra escolha. Sinbad abraça os dois Jafar e diz que lhes fornecerá um lar, que os salvará, e que ele não precisa mais sobreviver por conta própria. Ele usa seus poderes para salvá-lo de cair na depravação e se tornar um demônio. Depois que todos são salvos, Valifor pede que escolham o recipiente do rei entre eles, e eles escolhem Sinbad. Todos eles aparecem fora da masmorra, onde o chefe de Imuchak os espera com seu exército. Dragul decide voltar para o Império. Ele sabe que é um risco e que seu irmão pode matá-lo por traição, mas ele decide correr o risco, pois tem alguém para proteger em casa. Mas antes de ir, ele recebe a bênção do Magoi do rei e de seus Genies. Ele é o primeiro guerreiro a obtê-la, mas ainda não sabe como usá-la. Hina finalmente pode participar de sua cerimônia e recebe o nome de Hina Ho-Ho. Ele conta ao pai sobre sua decisão de partir com Sinbad. Com a bênção do chefe e de sua nova esposa, Hirumu parte. Sinbad agora é conhecido não apenas como o conquistador do calabouço, mas também como um comerciante. Em um navio fornecido pelo Imuchak, Sinbad e Jafar são ensinados sobre as diferentes coisas que devem aprender para se tornarem mercadores pela senhora Hirumu. Logo depois, eles chegam ao seu primeiro destino, o Império Rein. O Império Rein é o império mais poderoso com o maior território. É mais rico que a nação marítima, Balbad, e é o país mais rico do mundo. Sinbad e seus homens tentam vender suas mercadorias, mas não conseguem, pois ainda não têm a aprovação da União dos Comerciantes. Harun, um comerciante da União, chega e compra todas as mercadorias deles. No início, eles acham que é um ótimo negócio, mas logo percebem que ele revendeu todas as mercadorias por 10 vezes o preço. Os outros ficam furiosos, mas Sinbad diz a eles que é assim que os comerciantes trabalham. Ele envia seus homens de volta a Imuchak para trazer mais mercadorias enquanto obtém a aprovação da União. Ele encontra Harun novamente e pede para ele ensinar seus métodos de fazer negócios. Harun, por sua vez, pergunta como ele conseguiu a permissão dos Imuchak para comercializar suas mercadorias. Ele diz ao comerciante que é um segredo que só contará a ele se concordar em se tornar seu camarada. Em troca de seu conhecimento do Império Rein, Sinbad dirá a Harun como conseguiu a permissão para comercializar os bens de Imuchak. Harun diz que tornar-se seu camarada levará à perda, mas concorda em ouvir Simba. E então ele lhe conta tudo sobre suas aventuras como capturador de masmorras, como derrotou as masmorras e se tornou o portador dos poderes de 2 reis. Ao final da história, Harun lhe diz que ele tem uma ótima maneira de contar suas histórias e que está vivendo uma vida que muitos apenas podem sonhar. Ele pergunta o que Sinbad pretende fazer com seus poderes, e ele responde que quer criar seu próprio país que mudará o mundo. Ele chama Sinbad de imaturo, mas ainda assim lhe diz como obter a aprovação da União dos Mercadores. Ele diz que escreverá a carta de aprovação para Sinbad se ele conseguir arrecadar 10.000 moedas de ouro como taxa de admissão em um mês. Um mês depois, quando Harun retorna, descobre que Sinbad está ganhando dinheiro contando histórias de sua aventura para as pessoas da cidade. Depois que a história termina, ele diz a Harun que teve a ideia dele e elogia suas habilidades de contar histórias.
Sinbad admite que ainda não pagou as 1000 moedas de ouro como haviam combinado, mas pede mais tempo e promete cumprir sua parte do acordo. Harun dá-lhe as moedas e diz que é a sua taxa por ouvir sua história e que seu camarada apoiará Sinbad e seu sonho. É então revelado que Harun é, na verdade, o 22º rei de Balbad, Rei Rashid. Enquanto Sinbad tem recolhido dinheiro para a União dos Mercadores, sua tripulação tem navegado pelos mares e trabalhado arduamente para fazer com que seu líder, orgulhoso, especialmente Jafar, que tomou a decisão de proteger Sinbad daqui em diante. Depois de se tornar membro da União dos Mercadores, Sinbad está animado para abrir sua loja, mas Rashid diz a ele que ainda precisa ganhar mais dinheiro para a própria loja, um armazém e uma carruagem para transporte. Existem 2 tipos mais importantes de entretenimento em Rim: lutas de gladiadores e teatro. E como Sinbad não possui nada, Rashid sugere que ele tente contar sua história em um anfiteatro, pois isso lhe renderá mais dinheiro do que contá-la nas ruas. Ele também o avisa para ficar longe dos gladiadores, pois isso só causará mais problemas para ele, especialmente se for obrigado a lutar contra feras. Sinbad concorda e vai se preparar para a apresentação. No navio, é revelado que Rumuru e Hina-Roho agora têm um filho chamado Kakiraku. No anfiteatro, todos estão esperando para ver a apresentação do Conquistador de Masmorras. De repente, Sinbad aparece e deixa todos maravilhados com os poderes de Baal e Valafor. Todos ficam cativados por sua performance, e ele logo se torna popular em todo o Império Rim por isso. Pessoas de toda parte vêm para ver seu poder e ouvir suas histórias. Sinbad agradece a Rashid por lhe dar a ideia, mas diz que precisa de um lugar maior para se apresentar, a fim de permitir que todos assistam à sua performance. Ele tem a ideia de se apresentar no Coliseu. Enquanto isso, a equipe voltou a Rim e Sinbad envia um de seus novos funcionários para buscá-los. Eles chegam ao Coliseu a tempo de assistir à sua apresentação. Enquanto todos estão ocupados assistindo à sua apresentação, Kakiraku consegue fugir. Jafar vai atrás dele e o encontra nas mãos do monstro do Coliseu. Jafar está lutando contra o monstro ao mesmo tempo que Sinbad está fazendo sua performance. Ele quase perde a esperança antes de se lembrar de tudo o que Sinbad fez para salvá-lo e ele desperta a bênção dos Mahdi do rei. Usando-a, ele derrota o monstro antes de desmaiar. Quando ele acorda e encontra Sinbad ao seu lado, ele lhe conta que, enquanto lutava contra o monstro, relâmpagos saíram de sua lâmina. Sinbad diz que ele é o primeiro guerreiro Jin, mas nós, os espectadores, sabemos quem é realmente o primeiro guerreiro Jin. Mais tarde naquela noite, Rumuru agradece a Jafar por salvar seu filho. Ela diz a ele que tem um coração de ouro e que um dia se tornará um grande homem. Ela também diz que está orgulhosa de chamá-lo de seu primeiro filho. No dia seguinte, Sinbad mostra à sua tripulação a loja que ele construiu enquanto estiveram fora. Todos ficam maravilhados com a enorme loja e perguntam como ele conseguiu isso. Ele diz que foi tudo graças ao seu mentor, Rashid. Rashid diz a Sinbad que está partindo para Balbad e o convida para seu castelo sempre que tiver tempo para visitar. Ele também o aconselha a escrever um livro sobre suas aventuras. Sinbad segue o conselho e escreve uma autobiografia. Originalmente destinada a ser vendida para a promoção de sua loja, ela logo se torna amplamente popular e entra para a história como uma das melhores histórias. As Aventuras de Sinbad. Enquanto isso, Sinbad prossegue para sua próxima aventura para iniciar a companhia comercial de Sindria. Sua próxima aventura está no reino de Sassan, o reino da pureza, conhecido por produzir o melhor metal do mundo. O reino é conhecido por suas crenças religiosas e o comércio com outros reinos é proibido, mas recentemente começou a fazer negócios com o Império Rim. Sinbad e sua equipe querem ser um dos primeiros a negociar com eles para obter um grande lucro. Então ele, junto com Jafar e Mina-Rohu, vão ao país para fazer negócios lá. Quando chegam ao reino, descobrem que a única maneira de fazer negócios lá é ter uma aliança com eles, e só pode ser obtido fazendo amizade com o Cavaleiro Rei Darius. Sinbad tenta o dia todo falar com o Cavaleiro Rei, mas não tem sucesso. Na sua primeira tentativa, o símbolo em sua espada brilha, e um similar na lança do Cavaleiro também brilha, mas mesmo assim Darius não para falar com ele. Ao longo do seu plano mal-sucedido de conseguir essa amizade, os 3 são seguidos por alguém. Mais tarde, é revelado que é seu filho, Mistras, que é muito curioso sobre o mundo exterior, mas é proibido de deixar Sassan devido ao seu status de cavaleiro. Ele pede a Sinbad para lhe contar todas as suas aventuras. Ele concorda e até dá a ele uma cópia de seu livro. Mistras está maravilhado com todas as histórias que ouve e agora está ainda mais determinado a ver o mundo por si mesmo. Quando ele tenta voltar para Sinbad no dia seguinte, ele é parado por seu pai, que lhe lembra que como cavaleiro ele não pode fazer isso, e que deve dar um bom exemplo para seu irmão mais novo, Spardos, que contou a Darius sobre a ausência de Mistras quando não conseguiu encontrá-lo em seu quarto na noite passada, quando veio treinar com ele. Mistras argumenta com ele que não se importa com o país, que só o mantém preso e tira sua liberdade. Ele quer fugir de lá e nunca mais voltar. Seu pai lhe dá um tapa antes que ambos saiam furiosos. Ele vai até Sinbad e implora para que o leve em uma aventura com ele. E ao mesmo tempo, Spardos vem e implora que seu irmão volte.
Ele recusa e diz aos outros que há apenas duas maneiras de deixar os cavaleiros. Uma é pela morte e a outra não é melhor. Para deixar os cavaleiros, ele tem que lutar contra o Cavaleiro Rei em um duelo até a morte, e só então poderá ir embora. Ele manda seu irmão voltar para o pai e entregar sua mensagem. No dia seguinte, Yunin se encontra com Sinbad e seus amigos e diz a Sinbad que há outros ao redor do mundo que capturaram dungeons, o que significa que ele não é mais o único capturador de dungeons. Ele diz que há um em seu país natal, Parthévan, e um atualmente em Sasan, o Cavaleiro Rei. Yunin pergunta o que ele pretende fazer agora que há outros como ele. Ele diz que está aqui apenas para negociar com o Cavaleiro Rei para estabelecer comércio e que não tem intenção de lutar com ele. Yunin diz que estava ansioso para ver dois conquistadores de masmorras lutarem enquanto desaparecia. Os três chegam a tempo de ver Maestres duelar com seu pai. No começo, parece que ele pode estar ganhando, mas Darius logo usa o poder de Eloses para criar um escudo, e com isso consegue derrotar ele. Ele diz a ele que lhe dará uma morte honrosa, e justo quando está prestes a dar o golpe final, Sinbad intervém. Os cavaleiros tentam parar Sinbad, mas Darius lhes diz para recuarem. Ele então mostra o poder de Bol a todos ao seu redor. Darius pergunta quem ele é, e ele diz a todos que o Cavaleiro Rei deles não é um escolhido de Deus, mas uma mera pessoa. Ninguém acredita nele, então ele o desafia para um duelo. Se Sinbad vencer, Maestres irá com ele também, e o comércio será estabelecido com sua empresa. Se ele perder, ele será morto. Maestres diz a Sinbad que ele não pode vencer contra seu pai e o aconselha a partir, mas ele não escuta. A luta começa e ambos estão igualmente equilibrados. Isso desaponta Sinbad, e ele usa todo o poder de Bol para se transformar em um meio gênio feiticeiro. Ele usa seu poder para abrir um buraco no telhado da sede dos Cavaleiros com Darius, na montanha. Vendo que ele ainda não está convencido, Sinbad usa seus poderes para esculpir um buraco em várias montanhas com um único movimento. Ele diz a Darius que este é o verdadeiro poder das masmorras. E agora que pessoas de todo o mundo o adquiriram, em breve lançarão o mundo no caos. Sinbad diz a ele que quer prevenir tudo isso criando seu próprio reino. Para isso, ele precisa de aliados e quer que Sasan seja um dos... Ele diz que juntos podem se proteger, mas somente se ele concordar. De volta com os cavaleiros, os outros estão prestes a ser atacados pelos cavaleiros para descobrir onde o líder levou o Cavaleiro Rei quando os dois retornam. Sinbad lhes diz que a luta terminou em empate, pois ambos perceberam que possuem o poder do mesmo Deus, e que não faz sentido lutar. Darius diz aos outros que Sinbad é um discípulo de Deus, assim como ele, e que eles estabelecerão boas relações com ele a partir de agora. Ao sair para seguir Sinbad, Mistris é parado por seu pai, que lhe diz que a razão pela qual o impediu de sair foi porque estava com ciúmes dele. Quando jovem, ele também queria aprender sobre o mundo, mas nunca conseguiu expressar isso como Mistris. Ele ordena que siga Sinbad e mostre sua aliança, e veja o mundo por ele. Mistris diz ao seu pai que só conseguiu se tornar tão forte por causa dele e que se manteve fiel às suas ideias e crenças. Depois de agradecê-lo, ele parte para ir com Sinbad, que lhe diz que agora é responsável por todas as relações entre eles e Sasan. Spados vem se despedir do irmão e promete que um dia se tornará cavaleiro, seguirá seus passos e verá o mundo. Os cavaleiros perguntam a Darius se foi a melhor decisão enviar Maestres com Sinbad depois que ele perdeu o duelo, e ele lhes diz que é o destino dele ir com ele. Ele então se lembra da lenda de Sasan, sobre um tempo em que o mundo estava cheio de impurezas. As pessoas agora conhecidas como o povo de Sasan chegaram à sua terra e usaram o poder do Deus que trouxeram com eles para livrá-la de todas as impurezas. O poder de Deus foi empunhado pelo grande rei que protegeu seus ancestrais e trouxe com ele uma era de calma e paz. Ele acredita que Sinbad possui o mesmo poder que o grande rei e que estabeleceu essa aliança com ele porque viu Deus nele. Mistris está maravilhado ao finalmente ver o mundo e poder experimentar sua beleza por si mesmo. Ele diz a Sinbad que tinha medo de que o mundo não correspondesse às histórias que lhe contaram e que ele ficaria desapontado, mas agora, ao poder finalmente ver o mundo por si mesmo, ele não se sente mais assim e quer ver mais do mundo. Ele pergunta para onde irão depois disso, e Jafar lhe diz que irão para outro pequeno país, o que desaponta Mistris, chamado Reino de Artemira. Artemira está localizada na região sudeste do continente. É um país muito menor que o Reino de Sasan. Eles residem no final de um vale e se escondem do resto do mundo. Chegar lá é impossível para a maioria das pessoas, e aqueles que chegam lá muitas vezes são rejeitados, pois Artemia é composta principalmente por mulheres que desconfiam dos homens. A caminho do Vale de Artemia, a equipe interage com duas mulheres voando em um grande pássaro. As mulheres lhes dizem que as últimas pessoas que tentaram chegar ao reino delas fugiram. Sinbad garante a elas que em breve as verá no reino. Viajar pelo vale a pé prova ser um desafio para todos eles. Sinbad tenta usar seus poderes para ir ao reino, mas é impedido por Jafar, que lhe diz que, se ele usar seus poderes, então as pessoas de Artemia ficarão mais cautelosas com leva um dia inteiro para eles chegarem ao reino. As pessoas lá vivem em casas esculpidas na lateral de montanhas, e os pássaros são usados como meio de transporte. No Palácio da Rainha, eles transmitem à rainha seus motivos para estarem ali. Eles querem estabelecer um sistema de comércio com Artemira.
A rainha Mira está insatisfeita por eles terem trazido apenas homens e a ofenderam e planeja puni-los. Ela não para mesmo depois de descobrir que Sinbad é um conquistador de masmorras assim como ele. Sinbad, Jafar e Mistris são lançados no Vale da Morte, enquanto Hina-Ho-Ho recebe uma punição diferente. Os três tentam escalar para sair do vale, mas as paredes estão cobertas de musgo e eles não conseguem fazer nada para sair. Também não há comida ou animais no vale para eles comerem e sobreviverem. Mais tarde naquela noite, eles descobrem que o vale se enche de todos os tipos de cobras à noite e se alimentam delas para sobreviver. Com suas habilidades, Sinbad e sua equipe fazem um abrigo para ficar e acendem uma fogueira para cozinhar as cobras. Eles conseguem trabalhar juntos e, com os recursos que têm, conseguem sobreviver. Enquanto sobrevivem no vale, tanto Sinbad quanto Jafar parecem ter esquecido o motivo pelo qual foram jogados lá em primeiro lugar e estão felizes com sua vida. Enquanto almoçam, Mistris fica irritado e os lembra do verdadeiro motivo pelo qual foram enviados para lá. Mas os dois não o ouvem, dizendo que a vida deles aqui é mais confortável do que a que levavam antes de sua aventura. Começou? Mistris fica zangado e vai embora. À noite, enquanto ele está vagando pelo vale, encontra um grande pedaço de carne. Ele o traz de volta para mostrar aos outros. Eles ficam animados por conseguir carne e discutem como cozinhá-la enquanto ele lhes diz que isso pode ser a saída do vale. Sinbad encontra algumas pedras preciosas na carne e pede para ele levá-las ao lugar onde encontrou a carne. Eles vão lá de manhã, mas não encontram nada e decidem voltar à noite. À noite, encontram um lugar cheio de carne. De repente, grandes pássaros do céu vêm e levam a carne. Eles vão ao vale todas as noites e levam carne para comer. Mistris começa a perder a esperança de sair, e Jafar diz para ele ter fé em Sinbad, pois ele tem um plano. Mistris não acredita nele, mas ainda assim faz o que foi dito. Uma noite, grandes pedaços de carne caem do céu. Sinbad diz para cortarem a carne e esperarem as aves os recolherem. Os pássaros os pegam e os levam para fora do vale. Uma vez fora, Sinbad lhes diz que percebeu que as pessoas de Artemira estavam jogando carne no vale para coletar a pedra preciosa, e uma vez que começaram a pegar a comida, pensaram que havia um carnívoro pegando-a. Então, eles enviaram grandes pedaços de carne para que os pássaros pudessem pegá-los antes que o carnívoro comesse. Eles só precisavam continuar esperando por grandes pedaços para poderem escapar. Agora, fora do vale, Jafar e Mistris vão procurar Hina-Ho-Ho, enquanto Sinbad vai recuperar sua espada que mantém Bol e Valifor de mira. Ele então desafia a rainha para um duelo. A rainha aceita e revela ser a portadora do Djinn Cerberus. Sinbad usa o relâmpago de Bol em Mira, mas ela o deflete com o dela. Ele então troca para Valifor, mas Mira o deflete com seu próprio gelo. Ela revela que Cerberus permite que ela maneje 3 elementos ao mesmo tempo, e que, ao contrário de Sinbad, ela não precisa trocar entre os Djinns. Ela usa seu fogo em Sinbad para atacá-lo, e parece que o acerta, mas ele de repente aparece atrás. Jafar diz a Mistris que pararam para assistir ao duelo, que o verdadeiro poder de Valifor é a estagnação que desacelera o inimigo sem que ele perceba. Ela tenta usar todos os 3 elementos de uma vez, mas Sinbad desativa seus poderes e diz a ela que, se fizesse isso, estaria atacando seu próprio reino. Ele então usa os poderes de gelo de Valifor para derrotá-la, tornando-se o primeiro homem a fazê-lo. Sinbad e sua equipe são convocados para outra reunião com Mira, que diz a eles que está desapontada por ter perdido, mas que foi a diversão mais intensa que teve em muito tempo. Ela concorda em formar uma aliança com a Companhia de Comércio de Sindria. Ela diz a eles que enviará diplomatas para a Companhia de Comércio deles e espera manter boas relações com eles. Ela lhes diz que, à medida que estabelecem relações com o mundo exterior, o reino dela ficará ainda mais forte, mas essa não é a verdadeira razão pela qual ela decidiu juntar-se a eles. A verdadeira razão, ela diz, é porque ela não o quer como inimigo. Ela diz a ele que não acredita que seu único objetivo de vir de tão longe seja comerciar com o reino dela, e pergunta quais são seus verdadeiros motivos. Então ele fala sobre seu sonho de criar um novo país e trazer paz ao mundo. Ele pergunta a ela se sentiu o poder que possuía quando foi transformada, e pede para ela emprestar seu poder e ajudá-lo a realizar seu sonho em realidade. Ele a convida a juntar-se ao mundo da aceitação com ele, o chefe de Imuchak e o cavaleiro rei de Sassan. Ela está desconfiada e pergunta a ele se está dizendo a verdade. Ele fala para ela sobre Mistris, o filho do cavaleiro rei que viaja com eles como representante de Sassan. Ela diz que a única maneira de ele ter formado uma aliança com o reino Sassan é derrotando o rei. Cavaleiro, e eles puderam ter aquela luta em primeiro lugar, significa que a feiticeira lendária ainda não sabe que o reino Sassan conquistou uma masmorra. Jafar pergunta quem é a lendária feiticeira, e ela lhes diz que é uma magi de 200 anos. Em seguida, ela lhes diz que os magis são guias que aparecem ao longo da história para liderar as pessoas em tempos de necessidade, que os magis são os maiores feiticeiros e que são tronos que escolhem os reis. Os magi têm um poder maior do que qualquer outro humano jamais conheceu. Com um aceno de sua varinha, eles podem fazer masmorras aparecerem e guiam os seus escolhidos a essas masmorras, para que possam ganhar o poder de um rei. Ela acredita que as masmorras que aparecem em todo o mundo são as mesmas das lendas. É então que Sinbad percebe que Yunin é um dos Magi, e que ele tem o guiado desde o começo. Ele pergunta se ela sabe que tipo de pessoas são os Magi, e ela diz que os Magi são abençoados com o Huk. Huk é a fonte vital que flui pelo mundo. Magi que são abençoados com abundância poderiam ser a personificação da vontade do mundo.
Ela diz a ele que é por isso que as dungeons estão aparecendo em todo o mundo, e que ambos são capturadores. Eles foram escolhidos por outras forças que queriam que eles se encontrassem. Eles se unem a Hina-Horror e, junto com o diplomata de Artemira, Parcine, se preparam para sua próxima aventura. Antes de partirem, Mira vem com sua filha para se despedir. Ela diz que quer que tenha um bom relacionamento com suas filhas, pois elas irão sucedê-la. A mais nova, Piste, gosta de Sinbad e lhe dá uma pena do pássaro Hook, um símbolo de sorte para ele. Ela abençoa a jornada deles, e Sinbad e sua equipe partem. Eles chegam de volta a Napoleia, onde Sinbad apresenta seus novos membros e promete fazer da companhia Sindria a maior empresa do Império Rimy. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!